Então, nessas atividades que a gente fez na semana passada e fez semanas antes, quando a gente trabalhou com a questão da flexibilidade também, na semana passada, com relação a equilíbrio e força, nós trabalhamos com capacidades físicas que são naturais, né? Todo ser humano, ele tem, mesmo aqueles que têm alguma condição especial, por conta de alguma deficiência física, eles também desenvolvem, né? Às vezes com limitação mais ou menos para um membro, para uma área do corpo, mas são capacidades que são importantíssimas para a manutenção da vida, da qualidade de vida, para o desenvolvimento das atividades mais básicas. Mas eu queria que vocês vissem essas capacidades físicas na história, né? Dentro da história da educação física, e muito mais do que isso, dentro da história do ser humano, da atividade humana aqui na Terra. Como esses temas, eles são temas importantes e que, na verdade, nascem muito antes de se pensar em atividade para isso ou para aquilo, né? Qual é a importância de você desenvolver a força do ser humano? Qual é a importância de você desenvolver o equilíbrio do ser humano? De onde é que vem isso? Né? A partir de quando o ser humano fica atenta que ele tem capacidades e que ele pode usar essas capacidades? Quando é que começa isso? Na história de vida do ser humano. E como é que isso entra na história da educação física? Tá? Então, eu achei um material em vídeo que conta essa linha histórica. E aí vocês vão ver, na própria atividade humana, como é que isso vai aparecendo, né? A importância de se utilizar esses movimentos para o dia a dia, para a nossa vida, né? Depois, esse ser humano, ele se utiliza desses movimentos para produzir outros mais complexos, como, por exemplo, o esporte. Então, você vê, por exemplo, um esporte como o voleibol. O saltar é uma atividade natural, tá? O saltar, ele é natural. O ser humano, ele nasce com essa capacidade de saltar. Ou ele desenvolve essa capacidade. Tá dando para me ouvir? Que apareceu uma instabilidade aqui agora. Tá dando? Tá? Tá travando um pouco, mas dá para ouvir. É isso, tá dando uma oscilada. Mas vamos tentar. Então, esse ser humano, ele nasce com essa capacidade, tá? Então, vamos fazer um combinado aqui. Como a internet hoje não está ajudando a gente, eu vou deixar rolar principalmente a primeira parte desse material, tá? Que é mais importante para dar para a gente esses elementos para a gente entender quem está falando aqui. E, num determinado momento, eu vou interromper o vídeo e aí depois eu mando o link para vocês assistirem na íntegra, certo? Deu para entender? Deu? Pronto. Vamos tentar. Então, cada um uma vaga, né? Estão vendo a tela direitinho aí? Tá. Sim. Mudou a tela agora para o vídeo. Estão conseguindo ouvir? Ouvir bem? Eu estou escutando, mas o vídeo não está passando aqui para mim, não. Espera aí um pouquinho. Então, eu espero que pode ser a lentidão da internet.
Vou interromper e vou compartilhar de novo. Apareceu na tela? Agora sim. Apareceu. Pronto. Me deu ok aí, se está tudo bem com o áudio, tá? No amanhecer da humanidade, é despertado junto a ela uma forte necessidade Ok. de sobrevivência. Na era pré-histórica, os homens eram nômades e coletores. Para sobreviver, desenvolveram valências físicas. Precisavam ser fortes, velozes e resistentes para fugir, caçar, se defender e tudo mais para garantir a sobrevivência da espécie. A inteligência humana e estrutura física lhe permitiram que pudesse criar ferramentas. Com o passar dos tempos, o homem dominou técnicas rudimentares de agricultura e domesticação de animais, dando início ao processo de fixação em determinados locais. As habilidades se aprimoraram e a concepção esportiva também, passando a ser induzida por valores hierárquicos, éticos e sociais. Os chineses foram os primeiros a racionalizar os movimentos corporais humanos, atrelando-os à medicina oriental. Criaram o Kung Fu, antigo sistema de ginástica terapêutica, do qual há um forte aspecto de religação com a essência da alma para curar enfermidades. Na Índia, a espiritualidade também esteve atrelada ao desenvolvimento físico. A yoga, criação indiana, integra os aspectos físico, intelectual e emocional do ser. Além do yoga, foi na Índia que nasceu a base do que hoje conhecemos como jiu-jitsu. O Egito foi a nação que, na antiguidade, conquistou um alto grau de aperfeiçoamento esportivo. Suas práticas eram bastante diversificadas e os treinamentos rigorosos, visando as batalhas e as guerras constantes que enfrentava. Já na Grécia, o exercício físico era instrumento de formação moral e espiritual por conta do culto aos seus deuses. Foi lá que nasceu os Jogos Olímpicos, criados para homenagear Zeus, a maior divindade do Olimpo. Na primeira edição dos Jogos, por volta de 776 a.C., houve somente a prova da corrida de 192,27 metros, disputada e vencida por Coroebus de Elis, o cozinheiro reconhecido como o primeiro campeão olímpico. Depois da 13ª edição, outras modalidades foram inseridas. Para participar, era necessário ser homem e cidadão livre. As mulheres não podiam nem participar nem assistir, com risco de punição com a morte, caso fosse casada. Como nos tempos atuais, os Jogos Olímpicos eram realizados de 4 em 4 anos, mas com o domínio do Império Romano sobre a Grécia a partir do ano 144 a.C., começou o declínio das Olimpíadas na Era Antiga. A Igreja viu os Jogos como um culto a divindades pagãs, até serem proibidos de vez por questões religiosas. Com a queda do Império Romano, houve também o fim dos esportes de espetáculo. Já a Igreja continuou forte e foi a principal propagadora da ideia de que o culto ao físico negligencia o culto ao espírito, assim contaminando a alma. Mesmo assim, existiram manifestações de educação física, porém elas não eram difundidas, somente toleradas. Foi na Renascença que a educação física voltou a ganhar força. Nomes como o do humanista Vitorino da Feltre, que tinha em sua concepção pedagógica o ensino do exercício do corpo em comunhão com o exercício do espírito. Petrus Paulus Vergérius, que adotou o modelo espartano de educação que inseriu os alunos em fortes programas de atividades físicas. E do iluminista Jean-Jacques Rousseau, tido como o pai da educação física escolar, por idealizar a inserção da educação física na educação infantil. Todos eles ajudaram a resgatar valores perdidos desde a antiguidade. Esse período histórico da educação física foi marcado pelo surgimento das escolas europeias de educação física, cada qual com suas características e bases de influência. As principais foram a escola alemã, que foi o berço da ginástica olímpica atual, a escola nórdica, que promoveu o desenvolvimento harmônico e racional, a progressão pedagógica da ginástica e a alegria nas aulas. A escola francesa, que preconizou o método natural
e difundiu globalmente a ginástica calistênica, ou calistenia, destinada à população mais necessitada, que foi amplamente praticada no Brasil até a década de 70. Isso sem falar na escola inglesa, baseadas nos jogos e esportes, que incorporou o esporte no âmbito escolar com uma conotação educativa. Os ingleses sistematizaram as regras ou criaram diversos esportes, como o futebol e o rugby. No Brasil, a educação física passa a ganhar mais importância na chamada fase higienista, entre 1900 e 1930. Logo em seguida, na fase militarista, de 1930 a 1945, a educação física é usada como meio para aprimoramento da raça e fortalecimento do Estado. Promovia a disciplina moral e o adestramento físico. O objetivo dos militares era formar homens fortes, disciplinados, com boa aparência física e resistente a doenças. A partir de 1945, a educação física brasileira entra na fase de pedagogização. Foi nessa época que foi habilitado o profissional de educação física. As atividades esportivas ganham importância no currículo escolar e o desenvolvimento de habilidade passa a ser o principal foco da disciplina. A fase atual começa a partir da década de 70, com o estreitamento do esporte e o nacionalismo, e é impulsionado pela obrigatoriedade da educação física nos ensinos fundamental e médio a partir de 1971. Ok. E aí, o que vocês acharam? Deu para ouvir tudo? Fala de novo que para mim aqui deu uma travada. Deu umas travadinhas, mas deu para acompanhar. Deu para acompanhar? Eu vou mandar o link para vocês assistirem novamente, porque tem muitos detalhes, né? Muitas informações que são importantes. Mas eu queria ligar com o que a gente está fazendo, tá? Esses movimentos que são movimentos naturais, inicialmente, o sentido deles é a garantia da sobrevivência, ok? Está claro, né? Tá ok? Deu para entender isso? Tá? Ali na antiguidade, desde a antiguidade, desde quando se tem registro da atividade humana, esses movimentos, eles são utilizados para a garantia da sobrevivência, né? A força, o equilíbrio, a flexibilidade, a resistência, essas capacidades físicas, elas são utilizadas para a garantia da sobrevivência, certo? Começa assim. A partir das interferências que esse homem vai fazendo no meio ambiente, e ele vai interagindo com outros seres humanos, ele passa não só a produzir, usando essas capacidades, produzir no sentido de produzir comida, de produzir recursos, mas ele passa a produzir também elementos culturais. E aí a gente tem os jogos, as danças, as lutas, certo? Todos os elementos que a educação física trata. Até aí, tudo certo? Eu vou sempre confirmando com vocês, porque está ruim aqui a internet, eu sei que vocês estão ouvindo, às vezes, meio quebrado, tá? Então, esse ser humano que inicialmente utiliza essas capacidades físicas para sobreviver, a partir de um determinado momento, enquanto ele interage com o meio ambiente no sentido da sobrevivência, ele também produz elementos culturais, porque na interação com o meio ambiente, com os outros seres humanos, ele cria determinadas atividades que estão na vida dele inicialmente com o fim de distrair, de divertir, que é uma necessidade básica do ser humano. O ser humano não necessita apenas de comida e de casa.
certo? Já dizia o Titãs, Certo. a gente não quer só comida. A gente quer comida, diversão e arte, né? Então, o ser humano, ele precisa de mais do que comida. Ok, meninas? Tá entendido isso? Então, esse ser humano que Ok. precisa mais do que comida, ele vai produzir, ele vai criar, ele vai inventar. E com o que ele vai inventar? Ele vai inventar com o que ele tem. Tá? Não tinha bola de futebol, então os caras brincavam usando crânios de outros seres humanos que morriam. Eles queriam brincar. E eles descobriram que era divertido chutar um negócio que rolava. Então, eles chutaram cocos e eles chutaram crânios. Certo? Eles queriam brincar. Brincar. A ideia era brincar. Eles descobriram que era legal jogar uma coisa de um para o outro. Então, eles usaram de tudo. Eles usaram toras, eles usaram cocos, eles usaram as mãos para lançar objetos de um para o outro, porque aquilo era divertido. Certo? Se a gente observa uma criança bem pequena, um bebezinho, quando ele começa a se sentar, para ele é o máximo da diversão você jogar uma bolinha rolando pelo chão. Quando ele consegue segurar, que a bola vem rolando, é aquela emoção, ele consegue segurar, aquilo dá muita risada, ele se acaba de rir. Para ele, aquilo é muito engraçado, é divertido, ele começa a descobrir a diversão de receber aquele objeto que rola, né? Então, os seres humanos, eles foram descobrindo como era divertido interagir entre si, utilizando objetos ou não, né? E aí veio correr, veio nadar, que inicialmente é para a sobrevivência mesmo, e só depois se revela como uma atividade que também é lúdica, né? Que também é legal, é divertida, entendeu? Então, o ser humano ele vai interagindo e ele vai interagindo com o meio ambiente também, ele vai descobrindo o mundo através dessas atividades. O produzir esses elementos culturais, no caso do esporte, é algo que vem muito depois, é um processo, tá? Lembra do vídeo-jogo que eu mandei para vocês assistirem? Caiu tudo aqui, meninas. Caiu tudo. Engraçado é que está gravando, viu? Não sei como. Eu saí, voltei. Vocês estão conseguindo me ver?